espeleologia, talvez não saiba do que se trata, mas se eu lhe disser grutas e cavernas, então o assunto talvez se torne mais claro. De facto, a espeleologia é a ciência que estuda precisamente as grutas e as cavernas, estudo que pode ser considerado em vários aspectos. Quanto à sua origem, forma e desenvolvimento, ainda como meio em que vivem muitos seres vivos e também do ponto de vista arqueológico. As grutas e cavernas são mais do que simples atrativos turísticos de uma região. Elas alimentam a nossa imaginação e de tantos escritores e cineastas que as escolhem como temas das suas obras. Quem não conhece e se lembra de A Viagem ao Centro da Terra de Júlio Verne ou ainda de Metrópolis de Fritz Lang. É todo este fascinante mundo que o convidamos agora a conhecer numa viagem ao mundo das grutas. Da realidade à ficção, para nos falarem desses múltiplos aspectos, temos aqui no estúdio Portela Rosa e Álvaro Ferreira. O primeiro do GEIS, Grupo de Estudo e Investigação de Ciências Experimentais Ponte Lima e Viana do Castelo. O segundo ligado a várias publicações, entre elas a nebulosa fanzine de ficção científica e fantasia. Muito bom dia e obrigado por estarem aqui. Portela Rosa, em Portugal este tema não é muito divulgado. Porquê? Não é muito divulgado. A primeira razão, eu penso que há uma falta de meios e de informação. Tem havido efetivamente algumas associações, que é o caso do GEIS, uma associação que é composta por uma série de secções variadíssimas, e uma delas é a espeleologia. Ela funcionou efetivamente nos anos 77 a 80 no GEIS, por razões diversas e sobretudo por falta de especialistas. Ela hoje está um bocado parada. Todavia não quero deixar de lembrar que houve atividade em que esteve presente mesmo o RTP no Monte de São Cipriano, nas grutas de São Cipriano no Monte da Nó, onde efetivamente houve ações que se desenvolveram com as crianças sobretudo para sensibilizar-se toda a nossa juventude sobre o problema das cavernas e a sua conservação. Que no fundo é uma temática que assume importância em muitos aspectos. Em muitos aspectos, biologicamente também, há uma série de seres vivos que lá abundam, há uma série de vestígios e tradições. A história do homem passa por aí, o nosso homem pré-histórico, ele esteve ali, passou e nos deixou até uma série de traços, e eu penso que temos connosco também. Nós também iremos abordar exatamente esse aspecto daqui a mais alguns instantes. Entretanto, temos algumas imagens que penso que já será possível ver e que eu peço exatamente ao Portela Rosa que vá comentando. Imagens que dizem respeito exatamente e que já estamos a ver. Estalactites, exato, portanto são todos aqueles filamentos que estão agarrados ao teto, para que toda a gente compreenda, e as estalagmites, portanto, isto é uma passagem. É uma equipa de exploradores, é uma equipa de exploradores. Eu gostaria de assinalar que é necessário todo um equipamento para se praticar este tipo de exploração científica. É necessário ter uma série de dados e prever os prós e os contras. Não é, como ia dizer, no lugar que se tomam decisões, é necessário prever um máximo de segurança neste tipo de exploração. Eu vejo aí algumas mais estalactites também. Normalmente, o que é preciso, digamos, para preparar uma exploração deste género? Portanto, ter um conhecimento já da formação, sobretudo do solo, acho que é importante, e escolher, sobretudo, até uma época do ano onde as condições meteorológicas ou climáticas permitam um acesso fácil, onde esteja o interior das cavernas ou das grutas bastante mais seco. Exatamente quais são as condições que se encontram no interior? Bom, elas são bastante úmidas, tudo isto é muito frágil, e se for numa época logo a seguir ao inverno, portanto com muitas chuvas que se infiltraram nos terrenos, tudo isso pode causar desmoronamentos que podem ser bastante graves para a equipa de exploradores. Eu penso que o Álvaro Ferreira também, Portela Rosa, participou já em algumas destas explorações, e nomeadamente numa especialidade que
que é as tais subaquáticas. Subaquáticas, superonautas, portanto, eu participei numas 4 ou 5 subaquáticas. Aí a prevenção terá que aumentar ou duplicar ou triplicar, pois são feitas em condições bastante específicas, onde é necessário um material de apoio bastante importante. Para além disso, portanto, é no meio aquático, a visão, há uma tendência a aumentar as passagens, e depois, quando a gente tenta passar, não consegue passar e teremos, portanto, que nos desequipar, passar as garrafas para a frente e passar uma pessoa de cada vez. Então, em espeleologia subaquática, eu chamo a atenção para todos aqueles que efetivamente, se um dia se encontrarem na frente de uma caverna, que nunca se aventurem sozinhos, mas que estejam sempre preparados, que comuniquem a um colega e que preparem essa expedição. Aliás, eu penso que já houve mesmo casos de descobertas assim de várias grutas perfeitamente ao acaso, ou seja, pessoas que quase que tropeçam, digamos, exatamente, numa delas. O Álvaro Ferreira, um dos outros convidados, as grutas e cavernas representam um mundo oculto para a maioria de nós. Acha que é por isso que elas alimentam o imaginário de, sei lá, escritores, cineastas? Sim, de facto, as grutas e as cavernas, ao longo dos tempos, têm sido tratadas literariamente. Nelas se escondem tudo aquilo que se teme. Há mais um medo, é um dos temores mais antigos do homem, e normalmente associa-se às cavernas não só a esses temores, como inclusive ao aspecto oculto e iniciático, como por exemplo no caso da viagem de Júlio Verne, talvez a viagem ao centro da Terra. A história mais conhecida, não é? Exato, provavelmente a história mais conhecida e uma das histórias publicadas em português, visto que há muitas outras que nunca foram publicadas em português. Há o caso também do Mundo de Pelúcidar, que é uma série do criador do Tarzan, do Borugs. Temos o caso da Atlântida, por exemplo. Temos também. o caso da Atlântida, da Lemúria, todos esses casos que estão, esses mundos até ver imaginários que foram criados por diversos autores e civilizações que viveriam inclusivamente no interior da Terra. Exato, que é o tal caso do Pelúcidar e muitos outros, sobretudo no caso do Pelúcidar, penso que é um exemplo típico, porque há uma ligação entre a literatura e o culto, visto que aqui estamos perante uma nova Terra, dentro da Terra, há o mito da Terra Oca, que foi tratado por vários ocultistas, no caso, por exemplo, do René Guénon. E mesmo no cinema também já. Sim, já é o caso, sobretudo aqui. Das cidades subterrâneas, e no cinema, sobretudo, é usado como decor sobretudo para os zombies, para todos esses seres que aterrorizam, para vermes imensos, até para aquelas séries japonesas como o Godzilla, o Rodan e tal, que são monstros. Banda desenhada também. A nível da banda desenhada, a nível da ovniologia, diz-se que os ovnis normalmente se escondem em cavernas, quer terrestres, quer subaquáticas, concretamente nesse caso. E penso que mesmo durante bastante tempo se sustentou até essas teorias que poderia existir realmente outros mundos e mesmo civilizações perdidas. De qualquer forma, eu penso que uma questão que é realmente curiosa é o facto da presença das grutas, das cavernas no tal imaginário coletivo e a atração que exerce sobre escritores, cineastas. No Sim, fundo, qual será a motivação principal? Bem, desde o início que as cavernas estão associadas a ritos, não é? Desde que, pelo menos para aquilo que se sabe, em muitas das grutas, muitas daquelas pinturas que surgem estão ligadas a cultos. O culto em si leva-nos ao misterioso, não é? E por acaso, concretamente no caso do Fernando Pessoa, no seu poema Iniciação. E eu sei que tem aí um poema. Exato. Numa das estrofes do poema Iniciação do Fernando Pessoa, escreveu assim: por fim, na funda gruta, os deuses despem-te mais. Teu corpo cessa alma externa, mas vês que são teus iguais. Mais uma vez, o aspecto iniciático, o aspecto do oculto, está aqui patente, com características, por exemplo, mais ligadas, se é que assim poderemos dizer, ao bem do que ao mal, que será o contrário, por exemplo, do que aparece na literatura do Howard Phillips Lovecraft ou do Arthur Machen ou de todos os seus seguidores, em que ele cria os mitos de Cthulhu, que são uma mitologia que ele cria com deuses terríveis e que estão, de facto, nas profundezas da Terra
à espera de poderem de novo tornarem-se deuses de, acho que se poderá dizer, de quase de uso diário. Portanto, digamos que esse aspecto da ficção também se pode alimentar, enfim, da imaginação dos próprios autores, mas até penso que dos próprios avanços que cientificamente se vão produzindo. Sim, além do mais, por exemplo, numa série de Anne McCaffrey, de Dragon Riders of Pern, em que surgem dragões, esses mesmos dragões vivem em cavernas, tal como o dragão da mitologia, contudo são criações a partir da engenharia genética, o que, digamos que o mito passa a ser a realidade através de um processo científico. Não é? Além de mais, quer os dragões, quer basiliscos, que são seres míticos muito comuns na Idade Média, todos eles vivem nas profundezas. Quer dizer, há uma associação não só entre aquilo que se teme, como aquilo que oferece o fascínio, porque está ligado à religião, está ligado ao culto, Todos e esses são coisas muito aspectos do importantes. desconhecido. Normalmente estão ligados às cavernas. Álvaro Ferreira, nós e Portela Rosa, nós já voltaremos a estes aspectos, mas da ficção à realidade, as grutas e cavernas constituíram na pré-história habitação do homem. Para nos falar desse outro aspecto, a Elsa Marina tem com ela um outro convidado. É isso mesmo, para abordar a perspectiva histórica das grutas, está connosco o Dr. Francisco de Almeida. Bom dia, doutor. Eu começaria por lhe perguntar o que é uma gruta. Ora bem, e antes de responder exatamente o que é uma gruta, eu gostaria de dizer que, devido às variações climatéricas que a humanidade foi sofrendo, naturalmente que o homem teve que procurar espaços em conformidade. E é exatamente por isso que nos aparecem as grutas ou cavernas, como outros preferem, onde o homem desenvolveu boa parte da sua vida, resguardando-se exatamente das violências do tempo. Não quer dizer que toda a gruta fosse aproveitada para o efeito, mas normalmente a partir da entrada passava-se a um vestíbulo muito perto e aí se desenvolvia de facto muita da sua atividade. É verdade que nos aparecem bastantes restos dessa presença humana e por tal podemos garantir com certeza de que o homem aí passou exatamente depois das glaciações, quando realmente o frio é mais intenso e quando a violência obriga a recolher-se nas cavernas. Falava exatamente da glaciação de Würm, a última da era quaternária, que exatamente levou o homem a procurar abrigo. Pegando na sua resposta, eu fazia-lhe outra pergunta. As grutas serviam de abrigo aos povos nómadas, mas não só. Ora bem, as grutas, normalmente as mais conhecidas, aquelas de que há mais notícia, pois serviram exatamente para que os povos recoletores, os caçadores, portanto, aí entrassem e se abrigassem. Viviam em comunidade, tinha que ser, porque realmente a caça exigia que se fizesse em grupo, devido à violência exatamente que os animais demonstravam, e por isso mesmo o homem aí vivia. Claro que as grutas têm sido aproveitadas para outras coisas, hoje a maior parte delas, ou grande parte delas, pelo menos está abandonada e serve apenas de covil de morcegos, de raposas e coelhos que vão aproveitando esses espaços, exatamente. Além das grutas de Altamira, que são muito conhecidas, que mais grutas há em Portugal? Ora bem, a Altamira, como sabe, refere-se ao levante espanhol, portanto estão inseridas na zona franco-cantábrica. Em Portugal temos ainda muito pouco, de qualquer modo já temos alguma coisa. Refiro-me exatamente à Gruta do Escoural, que foi a primeira gruta que foi descoberta em Portugal, já com gravuras e pinturas. Claro que não tem o valor nem a riqueza de Altamira, nem sequer o valor e a riqueza de Lascaux ou Nyon, em França, exatamente nessa zona que há bocado referia. Mas a partir de 1963, pois naturalmente em Portugal aparece já alguma coisa, normalmente no Escoural, ali na zona de Montemuro Novo, perto de Évora. Eu interrompia para lhe dizer... Ora, temos exatamente aqui um bisonte de proporções enormes, como vê, que está realmente numa das paredes da Gruta de Altamira, a tal Gruta Levantina de que há bocado falava. Este é um animal corpulento, como vê, e com os contornos perfeitamente desenhados já, que acusa realmente a técnica, a perícia da arte do homem pré-histórico. Há outras gravuras que naturalmente se reportam a outras grutas. Aqui esta, suponho que estamos a ver. Sim, já tem uma temática mais intensa aqui, já diferente. Normalmente são as renas que aqui aparecem e que são também os animais característicos, como sendo os bisontes, os mamutes, os elefantes, inclusivamente, e outros animais. Além de outros símbolos que também aparecem nas grutas e também com outra intenção.
Nós vamos continuar a nossa conversa. Daqui a mais algum tempo vamos pôr no ar mais algumas imagens e eu perguntar-lhe-ia, mas afinal as grutas tornam-se polos de atração turístico nos nossos dias. Exatamente por causa destes materiais, por causa destas figuras, eu perguntava-lhe, este polo de atração turístico está relacionado com o material usado? Ora bem, eu julgo que as grutas são atração turística exatamente pela beleza que elas apresentam. No nosso país, como lhe digo, em relação ao valor histórico, os estudos são ainda nebulosos, há muito ainda a fazer, não se fez ainda tanto quanto seria de desejar. De qualquer modo, eu estou a lembrar-me do Levante espanhol, onde de facto há uma atração turística grande, e inclusive aqui em Portugal também na zona de Fátima, na zona portanto, do centro do país, as grutas de Miradais, Santo António, que têm sido realmente visitadas por imensos turistas. São porque têm, como dizia há bocado ali o Sr. Portela, têm realmente estalactites e estalagmites que atraem pela beleza inconfundível, de facto, grande quantidade de turistas. Sob o ponto de vista histórico, há muito ainda a fazer e, como tal, eu julgo que seria realmente bom que as autoridades se alertassem para o facto e que viessem a ser desenvolvidos estudos nesse sentido para as grutas serem visitadas não só por motivos turísticos, mas também por motivos históricos e culturais, que era isso que realmente interessaria ao país. Como vê, a beleza das pinturas é extraordinária, devido à grande policromia que apresentam. Por exemplo, esta imagem que estamos a ver. Esta imagem, por exemplo, estamos a ver, repare, isto é importante porque nos aparecem vários tipos de figuras. O naturalismo aqui está bem patente, além de figuras naturalistas, temos ali, por exemplo, um bovídeo que está em fase de corrida, digamos assim. É que o homem pré-histórico pretendeu dar, de facto, este movimento, esta perspectiva, é realmente e um movimento que é notável para o tempo e para as condições que existiam naturalmente. Além desta fauna, digamos assim, que é da vida cotidiana, elementos de caça, etc. Portanto, pintura naturalista, parecem-nos também outro tipo de pinturas, como sendo pinturas já semi-esquemáticas e até outras pinturas com motivos abstratos, de que depois, se quiser, falaremos. Dr. Francisco Almeida, muito rapidamente, qual é a promoção e o incentivo que as entidades competentes têm feito em Portugal relativamente às grutas? Olha, daquilo que eu sei, aquilo que poderei referir, diz respeito apenas às faculdades, porque realmente eu sei que há grupos de arqueologia que se vão formando e que têm realmente em várias zonas do país feito trabalho nesse sentido. Em relação aos apoios, também sei que têm sido relativamente fracos, na medida em que estas coisas custam muito dinheiro e nós temos sempre, infelizmente, esse problema. De qualquer modo, parece-me que seria de incentivar e de dar sempre ânimo para que estas coisas pudessem ser feitas, porque nós, sem o nosso património cultural e artístico, eu acho que ficamos mais pobres. De qualquer modo, era bom que as autoridades competentes estivessem no assunto e que fossem alertadas para o efeito. Dr. Francisco Almeida, muito obrigada por ter estado aqui connosco em estúdio. A música é a presença habitual aqui no Às 10. Continuamos com António Pinho Vargas e o tema Tom Waits.
O seu a seu dono, ouvimos António Pinho Vargas, sim senhor, mas não no tema Tom Waits, foi no tema da floresta. E nós aqui no Às 10 vamos continuar ainda com a nossa viagem ao mundo das grutas e das cavernas. Já aqui abordámos vários aspectos dessa atividade. Portela Rosa, penso que há várias vantagens que estão ligadas exatamente à exploração das grutas e das cavernas. Gostaria que sublinhasse exatamente para si os aspectos que considera mais importantes. Eu acho que importante, como dizia o Dr. Francisco Almeida, as faculdades, penso que aí é um mundo, é uma riqueza louca que tem para os biologistas e também para o aspecto turístico e económico. Há também um aspecto que eu acho importante, que referi há momentos, que é a própria conservação. A partir do momento em que nós vamos explorar esse tipo de atividade, em que vamos mostrar ao turista vender caverna, penso que vamos sensibilizar ao mesmo tempo uma série de pessoas que por vezes moram junto desses locais e que não as preservam. Portanto, pode advir também daí vantagens para as próprias populações. E no nosso país, eu penso que temos, estou-me a lembrar do exemplo das grutas de Miradaire e Santo António, assim, aquelas que estão abertas ao público. Mas a nossa reserva, entre aspas, de grutas resume-se a isso, ou temos muitas mais que podem vir a ser exploradas nesse sentido? Há bastantes mais, mas são efetivamente pouco conhecidas. Elas no norte aparecem com menos frequência do que para o sul, pois o problema está derivado à origem do Sol. Elas situam-se, este tipo de caverna é sempre abundante numa região calcária que não é o norte. Mas para o sul há bastante a fazer e penso que se efetivamente se constituírem, eu penso até as próprias câmaras com os engenheiros do ambiente podem tomar iniciativas desse tipo para preservar, explorar e até entregar a associações. Um papel importante efetivamente está pela parte das faculdades, pois é uma mina de ouro para eles, também para os fotógrafos. O que é certo, preservar, penso que terá que ser o ponto de ordem neste caso, pois o contacto do anidrido de carbono com a água provoca uma erosão mais ou menos acelerada, alterando mesmo as próprias estruturas. Portanto, acho que há bastante a fazer e eu espero e quero felicitar a ideia neste programa, porque efetivamente começa-se a fazer alguma coisa e penso que seja o primeiro passo dado e que muitos sejam dados neste sentido. E com certeza, se calhar até algumas das pessoas que nos estão a ver neste momento, enfim, que ficam mais sensibilizadas para este mundo fantástico realmente das grutas e das cavernas, e eventualmente até alguém que se queira dedicar a esta atividade. O que é que pode fazer? Onde é que se pode dirigir? No nosso caso, no caso da região norte, portanto, o GEISE tem uma secção da espeleologia, portanto, que está aberta a todos. É dirigir, portanto, endereçar ou estabelecer contacto através de um telefone 22801 em Viana do Castelo, ou escrever simplesmente para o GEISE, secção de espeleologia 4900 Viana do Castelo. Portanto, à partida, há alguma condição, digamos, requerida às pessoas? Esta atividade da espeleologia exige determinadas condições dos eventuais interessados ou praticantes? Uma motivação, à partida, uma motivação bastante importante. Fisicamente, digamos que uma pessoa tem que estar fisicamente bem, todavia há grutas aí onde o físico não entra em linha de conta, pois são de acesso fáceis. Algumas com desníveis importantes, onde é necessário, nós vimos no equipamento que mostraram no filme há momentos que requer um determinado equipamento. Exato, desde corda, desde picaretas, desde iluminação, desde capacetes, tudo isso é importante e aqui fica também uma alerta para aqueles que não se lancem também em aventuras sem estar previamente fornecidos com material e equipamento para de qualquer forma, Portela Rosa, penso que a recompensa é enorme. É enorme. É enorme. É de facto, eu não me queria alongar, mas nós estamos no limite do tempo. E gostaria que as pessoas pensassem nisso, que é neste fantástico. assunto. Portela Rosa, Álvaro Ferreira e também ao Dr. Francisco Almeida, muito obrigado por terem vindo ao Às 10. Esta viagem ao mundo das grutas está a chegar ao fim. Espero que tenha ficado a conhecer um pouco melhor este mundo sob os nossos pés e que tenha gostado. Notícias de outro mundo, à superfície, vão aparecer agora aqui no Às 10. Vem aí o sumário.